Estou aqui representando o Sinduscom, que é o sindicato, doutora, que agrega as empresas de construção civil, né? E legalmente é a representante. Veja, a princípio, nós ficamos muito honrados com o seu convite e agradecemos demais por estarmos aqui debatendo essas questões. E ficamos também, e foi agora, no desenrolar dessa audiência pública, ficamos satisfeitos, eu particularmente, como advogado, como assessor jurídico do Sinduscom, em ouvir do judiciário essa preocupação em analisar rigorosamente essas ações, até mesmo culminando pelo indeferimento de algumas petições, que me parece que são medidas muito frutíferas, e observamos também a preocupação de, claro, de não classificarmos essas ações com o nome de predatória, muito embora isso seja mais identificável, do que chamar de uma ação abusiva. Mas, doutora, aí, a partir desse convite, nós fizemos uma reunião lá no Sinduscom, juntando as empresas de construção civil, bem como junto à Caixa Econômica Federal, e a primeira preocupação que nós pudemos perceber, e estamos aqui exteriorizando, é a preocupação de a empresa participar desse processo. Nós sabemos da dificuldade quando se trata de procedimento no Juizado Especial Federal, em razão da não admissão de intervenção de terceiros, como poderia a Caixa Econômica denunciar ali a empresa. Mas a empresa de construção civil não se furta a essa participação e vem constantemente demonstrando o seu interesse nesse movimento todo. Aí, dessa reunião, nós elencamos alguns pontos e que agora vamos exteriorizar no sentido de mostrar como as empresas podem participar. Eu repito, inicialmente, o interesse maior mesmo, doutor Fábio, era que a empresa fosse também incluída no polo passivo, né? Até mesmo, digamos assim, que eu já vi que é impossível, até juridicamente, o reconhecimento da incompetência do juizado especial para prorrogar essa competência para a Justiça Comum Federal. E aí a Caixa Econômica poderia denunciar a LIDE, a empresa, e a empresa passaria a integrar a LIDE, fornecendo todo o arcabouço técnico, né, necessário para elucidar essas questões. Mas, diante dessa impossibilidade, a questão tem que ficar mesmo, me parece, em sede de juizado especial. E em sede de juizado especial, nós sabemos que a denunciação LIDE não é possível. E aí, como essa empresa, então, deve participar e está disposta a participar? Formando, doutor Jorge, uma parceria com a Caixa Econômica, fornecendo à Caixa Econômica todos os elementos, todos os documentos, pareceres, laudos técnicos, principalmente as impugnações aos laudos periciais que acompanham essas iniciais. Porque, claro, eu sei que a Caixa Econômica tem seu departamento de engenharia também, mas aquela empresa que foi a executora daquele programa, daquele projeto, tem tudo à sua mão, tem todo o conhecimento técnico sobre aquilo e poderá, diante do caso concreto, diante daquele caso específico, apresentar essa impugnação com mais fortaleza, com mais força, com mais segurança. E é isso que a empresa está disposta a fazer, embora, como disse e repito, não seja possível processualmente, mas que a Caixa Econômica nos aceite nessa tarefa, nessa grande luta, que é combater esse tipo de ações. Nós sabemos e enaltecemos que todos esses procedimentos que vão ser feitos, que já estão sendo feitos, seja judicial ou extrajudicialmente, como, por exemplo, representação junto ao OAB, representação junto ao CREA, poderão inibir ou até impedir algumas ações, mas algumas delas passarão. E é dessas que nós nos referimos que é necessária essa participação da empresa.
E, para isso, eu acho que vai ser também interessante e importante o prazo. O prazo para a Caixa Econômica contestar, embora seja, de certa forma, especial, mas não será, talvez, a depender do número de ações, suficiente para ela entrar em contato com a empresa responsável pelo programa, pelo projeto, pela execução do empreendimento, e essa empresa lhe passar a documentação que for necessária e, principalmente, a impugnação ao laudo pericial trazido com a inicial. E aí é que está. Surgiu entre nós, nessa reunião, uma sugestão até, de, antes de deflagrar o prazo de defesa, quiçá designar uma audiência de conciliação, na qual, aproveitando até aqui as declarações feitas por Vossa Excelência, doutora Liliana, no sentido de, às vezes, é possível identificar que nem mesmo o autor da ação teve aquele contato com o advogado, que é o que aparenta com a inicial, na audiência de conciliação, ele estaria presente e poderia ali, até ele, de própria voz, dizer do que se trata a questão dele, né? Mencionar qual realmente o verdadeiro problema, para se aferir se ele estaria consciente da ação que está sendo desenvolvida. Mas, nessa audiência de conciliação, e o prazo entre a sua designação e a sua realização, permitiria à empresa, juntamente com a Caixa Econômica, preparar essa defesa técnica, já que nós sabemos, embora também ofereçamos esse apoio técnico-jurídico, nós sabemos que a Caixa Econômica está bem aparelhada com grandes advogados, mas nós estamos nos preocupando aqui mais principalmente com a questão técnica. E aí a empresa teria condições, nesse período, de assessorar a Caixa Econômica, fornecendo essas informações e, doutor Jorge, especialmente impugnando o laudo, ponto a ponto, assim como o colega que representou a CEOP destacou, a questão da aparência técnica da RT, e principalmente o apontamento dos problemas, dos vícios construtivos alegados na inicial. Então, aí nós teríamos também essa tarefa importante, né? E a empresa vê isso com uma preocupação não é assim tão pequena, porque ela sabe da possibilidade de uma ação de regresso. Tudo bem. Mas, na verdade, a empresa quer mostrar essa parceria com a Caixa Econômica com o objetivo de afastar pretensões dessa natureza, porque isso só vai prejudicar os empreendimentos futuros, já que o dinheiro que, eventualmente, a Caixa Econômica tem que desembolsar para pagar essas despesas processuais nas condenações eventuais, é o dinheiro público, evidentemente, né? E isso nos preocupa a todos, claro, né? Bem, então, doutora Adriana, eu acho que, em rápidas palavras, nosso registro é esse, é de que as empresas estão dispostas a formar essa parceria com a Caixa Econômica, desde que, claro, a Caixa Econômica concorde com isso, e nós, nessa união de trabalho, nessa união de afazeres, desenvolver a melhor defesa possível daquelas ações que passarem pelo filtro do judiciário e que tiverem que correr mesmo, tiverem que andar mesmo. Assim, não querendo mais tomar o tempo de vocês, acreditando que eu tenha feito aqui o registro devido, quero mais uma vez agradecer pelo convite, em nome do Sinduscom, em nome das empresas que formam o Sinduscom, e desejar que tenhamos e que desempenhamos um verdadeiro papel no combate a esse tipo de procedimento reprovável que nós estamos presenciando. Muito obrigado e bom dia a todos. Dantas, muito obrigada. Eu vou passar agora a palavra ao doutor Vitor Medeiros Rodrigues, para, em nome da OAB, fazer suas considerações.
Bom dia a todos. A priori, gostaria de parabenizar a doutora Liliane por essa iniciativa em que realmente vem tentando resolver essa situação de forma ouvindo a todos e de forma que realmente a gente possa, de mãos dadas, trabalhando juntos para coibir esse tipo de, ao meu ver, de um câncer junto ao judiciário. Bom, a advocacia predatória ou a advocacia abusiva enfim, a advocacia predatória é como se o cliente fosse vítima do próprio advogado, que entra com o processo para obter uma vantagem que não seria direito do seu cliente. Então, atualmente, vem se falando muito em advocacia predatória, que, embora seja um tema relativamente novo, a prática em si não é. Trata-se de ajuizamento de ações em massa, oriundas de dados dos consumidores que acabam vazando, onde são utilizadas petições totalmente padronizadas e sem fundamento jurídico, já que as teses elas são genéricas, inexistindo, portanto, qualquer litígio e, consequentemente, razões para a judicialização das demandas. Muitas das vezes, os autores sequer têm o conhecimento que muitos causídicos acabam falsificando assinaturas em procurações quando obtêm acesso aos dados dos consumidores. Isso quando não os procuram com o argumento de que possuem direito a valores depositados em contas judiciais. A conduta do advogado, temos aí a possibilidade, e como presidente da Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional aqui no Estado, a gente tem se deparado, inclusive, com essa situação, doutora. Estava até conversando com a doutora Lidiane, irei até mandar um procedimento em que chegou junto à ordem e até emitir um parecer, trago aqui rapidamente, justamente no caso das ações contra a Caixa Econômica decorrente dos vícios em obras. Esse procedimento trata-se de um advogado de Pernambuco e outro da Paraíba. Fizemos a consulta junto ao Cadastro Nacional. Eles constam, bom, pelo menos um deles consta com diversas suplementares de outro estado, Alagoas, Bahia, Ceará, Mato Grosso, Pernambuco, Rio Grande do Norte. E o interessante é o meio, nesse caso específico, como acontecia. Os advogados, eles forneciam às pessoas, por meio de panfletos mesmo, até carros de som, entravam em contato com essas pessoas, até pessoas da própria associação, e reuniam essas pessoas e entregavam a elas documentos em branco. Esses documentos já se tratavam de procuração, declaração para fins de justiça gratuita, o contrato de honorários, uma declaração de exercício de função remuneratória, relatório de pendência das unidades habitacionais, autorização para vistoria do imóvel e um termo de renúncia do valor excedente. Isso tudo é assinado, óbvio. Pessoa, às vezes, muitas das pessoas leigas, semi-analfabetos, analfabetos, ou pessoas que não têm o discernimento, não oportunizando em nenhum momento a leitura do contrato ou desses documentos que estejam assinados. Cabe salientar que nessa procuração em branco que era fornecida às pessoas aqui em Sergipe que eram atingidas por essa questão da faixa 1, como foi bem explicado aí, imóveis. A procuração, além de poderes outorgados pelos clientes, consta com fim específico de ingresso de ação indenizatória pertinente ao imóvel adquirido através do programa Minha Casa Minha Vida, PMCMV, contra a Caixa Econômica.
que corresponde exatamente ao objeto divulgado no panfleto e distribuído de forma indiscriminada para todos os moradores daquela região. Então, percebe-se, nesse caso aqui, a situação irregular perante a ordem desse advogado que vem livremente exercendo a advocacia. Ao ver, nesse caso aqui específico, eu solicitei que fosse oficiado para ver se, a priori, ele já tinha inscrição suplementar, mas que a conduta do advogado aqui perante a OAB também, então, só consultamos também, visualizamos todas as ações, muitas das ações, a mesma questão, vício de construção, vício de construção, vício de construção. São muitas ações. Como bem falou, foi narrado aqui, chega a mais de 110 mil ações. Então, aqui nesse caso, eu pontuei para a questão da aplicação do artigo 5º, 7º e 40, inciso 6 do Código de Ética, do artigo 34, inciso 4 do Estatuto da OAB também, pela infringência, e o artigo 3º, caput, inciso 5º e o artigo 6º do provimento 205/2021. É interessante notar que esse tipo de conduta, ela traz um prejuízo muito grande para a advocacia. Não só para a advocacia, mas para aquele também jurisdicionado. Porque cria uma falsa expectativa em um direito que não existe, nasce morto, e a expectativa de recebimento por parte dessa questão. Muitas das vezes, até quando sai ou consegue, o advogado consegue receber algum valor dessa demanda, ele mesmo retém o valor sequer passando. Então, são atitudes que a gente vem recebendo. Então, de mãos dadas com a justiça, vi também questões em que a justiça vem condenando a litigância de má-fé, inclusive vem também condenando o advogado a ressarcir, nesse caso, a Caixa Econômica Federal, não só o parte-autora como o advogado, e bem como a questão criminal aqui, né? Falsidade ideológica, o encaminhamento à polícia com relação a esses fatos em si. Então, a questão também, a gente se preocupa muito com a questão dessa massividade de ações em que, quando há o julgamento ou há essa análise, realmente, quando se coloca a mesma ação ou tipo de ação, a nossa preocupação é justamente uma retaliação por meio do Poder Judiciário, porque, diante da quantidade de demanda, quando se entra com a ação que realmente é devido, o juiz ele já fica receoso. Será que realmente é devido ou não? Então, vai analisar com mais cuidado. Então, eu venho aqui expressar também uma situação que acontece, doutora, não fora, mas essa advocacia predatória, que esse nome a senhora até para se aplicar, eu também não concordo, mas ela vem há bastante tempo. Eu lembro que, logo no início da advocacia, existia um caso muito frequente com relação a demandas de negativação. E como eram feitas? Às vezes o advogado entrava sem conversar com o cliente mesmo, entrava com a ação, vamos tentar, o não a gente já tem. Então entra com a ação, não tem contrato, às vezes, por ser muita demanda, às vezes o banco também não traz o contrato, a gente está diante da matéria de direito consumidor, inversão do ônus, consequentemente, se faz um acordo ali, o advogado ganha, e isso aí, com a súmula 385 do STJ, diminuiu bastante. Então, fica aqui, doutora, o nosso
a nossa participação e a nossa... Colocamos a OAB justamente não compactuando com esse tipo de demanda e no que precisar, estamos de mão dadas com o judiciário para que justamente aquele advogado que contribui também, que paga a sua unidade corretamente aqui no Estado e deixa de ser procurado por um profissional que realmente competente, que vai resolver a questão, e aí acontece, pega-se uma pessoa assim, um estelionatário, resultado, anula-se o processo, o prejuízo é da sociedade, é do judiciário, e ninguém ganha com esse tipo de advocacia. Então, reitero aqui a participação da OAB e pela excelente audiência pública para que a gente possa discutir esse tipo de absurdo que vem acontecendo. Pedro, queria registrar a presença da doutora Tereza Raquel Fontes Martins, do PROCON de Sergipe, e do doutor Wellington Sabac, representante da ADEMI, Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Estado de Sergipe. Muito obrigada pela participação, a gente percebe que é um tema que nos preocupa, né? Obrigada. Também eu gostaria agora de chamar, eu falei para os senhores que eu vim aqui hoje para aprender, efetivamente, então eu vou ter a honra de chamar o doutor Pedro Ernesto Celestino, que está representando aqui a Ibradim e também tem uma obra específica sobre o tema direito imobiliário contemporâneo. Obrigada, doutor, por sua presença. Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer o convite, estar participando dessa importantíssima audiência pública aqui no Estado de Sergipe, talvez um dos temas mais relevantes que estejam em tramitação no Judiciário brasileiro. Quero agradecer muitíssimo e parabenizar a doutora Lidiane Vieira, quero cumprimentar o doutor Pedro Sudário, doutor Fábio Cordeiro, meus colegas advogados e demais presentes aqui que atuam no mercado. Apenas para contextualizar, por que a participação do Ibradim? O Ibradim é o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, um instituto criado em 2018, que tem como objetivo promover, estimular o estudo, o aprofundamento do estudo do direito imobiliário no Brasil, e certamente o que a gente está discutindo hoje tem total aderência aos objetivos do Instituto. Hoje o Instituto conta com aproximadamente 4.000 associados em todos os estados brasileiros e promove uma série de eventos, congresso, obras coletivas, artigos técnicos, artigos acadêmicos, tudo com essa temática voltada ao direito imobiliário, e com 17 comissões temáticas para tratar especificamente das questões de maior relevância. Inclusive, esse tema dos vícios construtivos é objeto de estudo de uma das comissões. Isso vem tratado no Brasil todo, o Ibradim vem participando junto ao Judiciário em todas as audiências públicas, também nos tribunais superiores. Então, quero agradecer mais uma vez muito por essa oportunidade e parabenizar. E como foi falado aqui, acho que Sergipe, como sempre, sai na frente, né? Acho que Sergipe muito orgulho, a gente que atua aqui em Sergipe, de ter um judiciário tão ativo, tão presente, tão célere, porque veja o Judiciário de Sergipe está aqui, a Justiça Federal, enfrentando um tema no seu nascedouro, né? Como foi colocado pelo nosso colega da Caixa Econômica, essa situação nos outros estados, quando foi parar para analisar, você já tinha centenas de ações em andamento, milhares de ações em andamento. O meu último número era 112 mil ações, você já trouxe 120 mil ações. Então, assim, é muito rápido, é muito dinâmico, e o Judiciário, a Justiça Federal de Sergipe, sai na frente quando promove esse tipo de discussão. A relevância do tema, e aí, em que pese aqui nós estejam presentes os representantes da Caixa, de empresas que atuam, entidades que atuam no setor imobiliário, mas, senhoras e senhores, esse tema ele transcende a relação mutuário, Caixa e construtoras e aqueles que atuam no mercado imobiliário.
vai muito mais além. A gente está falando aqui de política pública de habitação, moradia, efetivação da dignidade dos direitos humanos. Como é que você efetiva direitos humanos sem uma moradia digna? É elementar. Então, essa discussão é muito maior. Não envolve só os presentes aqui na sala. E isso é muito maior, porque não é política, a gente está falando de Minha Casa Minha Vida, governo anterior, é política de Estado. A habitação é política de Estado, não é política de governo. A gente vem combatendo o déficit habitacional no Brasil ao longo dos anos, é difícil, persistente, tem horas que a gente pensa que não vai conseguir. Também o doutor me atualizou, eu estava com 7 milhões de déficit habitacional, são 8 milhões de déficit habitacional. Corresponde a 8% dos domicílios brasileiros. E esse déficit, 30% está aqui no Nordeste. 30% do déficit habitacional brasileiro está aqui no Nordeste. E o Nordeste está sendo alvo desse tipo de demanda, que eu vou corrigir até minha apresentação, doutora, para não tratar de predatória, mas essa demanda aí, eventualmente, com abuso de direito. E quando a gente fala de efetivação de direitos humanos, dignidade da pessoa humana, a gente está falando naquela previsão constitucional, né, que veio, né, o direito à moradia foi inserido na Constituição, tem uma centralidade na Constituição, e dentro de uma dimensão positiva e negativa. Nesse caso, nós estamos falando da dimensão positiva de efetivação de políticas públicas de moradia de caráter social. Dentro dos pontos que foram discutidos aqui, é fundamental que esses tipos de ações, a gente não está falando de mercado imobiliário. Nós estamos falando, de fato, de política pública. Esses imóveis não foram vendidos. As construtoras não venderam os imóveis. As construtoras foram contratadas dentro de uma política pública para fazer a execução de uma obra com recurso público, um recurso que é nosso. E todo ataque a esse recurso, isso compromete o próprio ecossistema aí da construção civil e dessa luta persistente de diminuição do déficit habitacional. Dentro desse ponto, é preciso entender, e é fundamental, o que é vício construtivo. O exemplo que o doutor Jorge colocou do carro é totalmente apropriado. É totalmente apropriado. A gente mora em casa e apartamentos, a gente faz manutenção dos nossos imóveis. A gente não faz qualquer coisa nos nossos imóveis. Eu vou fazer uma alteração na minha casa, eu não vou chegar e falar, fura aqui que eu acho que está tudo certo, derruba essa parede. Não é assim que funciona. Acho que esse problema tem que ser enfrentado não sob aquela ótica consumerista de que você eventualmente tem uma parte mais fraca e uma parte mais forte, mas dentro de uma política e também de entendendo o que é vício construtivo. Quem está passando? O Danilo, né? Danilo, vou passar aqui, eu vou tentar ser breve. Então, assim, já estou até pedindo desculpa com a defasagem da minha apresentação, porque era 110, já estão em 120 mil, né? E que discute supostamente vícios construtivos, que a gente pode entender, que deve entender o que é vício construtivo. Em vistorias que nós fizemos, até administrativamente, os imóveis estão totalmente descaracterizados quando da entrega. Você entrega um imóvel com uma conformação física e você chega, meses depois, o imóvel está totalmente descaracterizado, você fez um fechamento inadequado, você bota uma estrutura de telhado em cima de um muro, que é feito para ser uma divisão, que não suporta a carga, você faz alteração em todo o projeto. Como eu falei, pode passar, por favor. A judicialização, né, de todos os estados, e a gente aqui especificamente no Nordeste. Então, o foco é concentrado, então a gente vê que tem uma estratégia muito bem orquestrada nesse tipo de processo, no sentido de você estabelecer um alvo e você estabelecer um objetivo. Então, o alvo, sem sombra de dúvidas, é a Caixa Econômica. Então, já promove esse tipo de ação, então já tem uma estratégia processual. Dos próprios laudos que nós analisamos, a gente identificou que as fotos trazidas foram produzidas pelos próprios autores. Nós temos áudios também que foram, não sei se estão juntados especificamente nessa representação, mas áudios em que o engenheiro fala, tragam as fotos, tragam seus documentos. Então, a pessoa chega lá com as fotos dos imóveis, tem foto até com uma mão da pessoa, né? Então, assim, você vê que são documentos que nunca deveriam ter, jamais seriam produzidos por um profissional técnico de engenharia. Então, esses laudos, e como já foi tratado aqui exaustivamente, não tem o objetivo
de apontar exatamente quais são os vícios que precisam ser reparados. Muito pelo contrário, aquilo ali é uma mera fixação de um valor para fins indenizatórios. Ele estabelece dentro do limite juizado, e ele faz uma conta, e aí é uma conta de chegada. Ele faz uma conta, eu quero uma condenação de 60 mil nesse processo. Como é que eu chego nesses 60? E aí ele faz uma conta de trás para frente. Isso pelo menos para mim, parece muito evidente. O programa De Olho na Qualidade também é um programa que eu já conhecia e que efetivamente funciona quando demandado. Tá? Eu acho que é uma ferramenta importantíssima para saber realmente. A gente está falando de empreendimentos aqui que foram entregues há 5, 10, tem casos até de 15 anos, e saber, ao longo do uso desse imóvel, quais foram as patologias que foram identificadas e a recalcitrância da construtora ou da Caixa, eventualmente, de resolver. Houve a demanda, houve a resposta, corrigiu, não corrigiu, é natural. Né? A gente está falando de edificação que, eventualmente, pode ter, né, alguma acomodação, alguma coisa que precise de algum reparo, que não necessariamente seja um vício construtivo. Por favor. Então, aqui, quando a gente fica por último, a gente acaba repetindo um pouco o que já foi falado. Né? Mas a gente tem uma sobrecarga, né, do judiciário, e aí estudos feitos pela Abrainc, ele pegou uma média nacional, e não só de Sergipe, ele pegou uma média de ações de condenação de R$110 mil. Tá? E aí, esse valor, segundo a Abrainc, pode chegar a 9,2 bi. A gente está falando de recursos que deveriam ser destinados à implementação de política pública de habitação, que está sendo direcionado para indenizações de vícios inexistentes na nossa análise. Aumenta o custo de contingenciamento de construção e desestímulo das construtoras para operar nesse mercado. É uma preocupação muito grande. Tem construtoras, como o Gama falou, o presidente do Conselho Jurídico da CEBIC, que estão totalmente estimuladas a atuar nesse tipo de segmento. Você faz um orçamento, você contingencia uma obra e você, 5, 8, 10 anos depois, você recebe uma conta de 10, 20 milhões de uma ação regressiva proposta pela Caixa Econômica. E aí só descobre, muitas vezes, nesse momento. Às vezes as construtoras, que a gente acompanha no Brasil, aí é que a construtora descobre da pior forma, com título judicial transitado em julgado. Fala, olha, a Caixa chega e fala, você me deve 20 milhões aqui. Tem construtoras, doutora Lidiane, em Minas Gerais, que está com um passivo de 150 milhões de reais. Então, assim, os números são realmente grandiosos. Pode passar. Dentre as sugestões que já foram tratadas aqui, recomendações, acho fundamental essa participação do setor nessa discussão. Acho que essa audiência pública aqui é de fundamental importância para que a gente comece a se debruçar sobre o tema e identificar também o que pode ser feito e separar o joio do trigo, como já foi repetidamente falado. As empresas que atuam no setor, e eu acho que essa provocação da CEOP, ela é muito positiva, no sentido, veja, foi uma provocação do setor. As construtoras estão falando, olha, tem ações que potencialmente pode vir contra a gente, e a gente quer participar, a gente quer entender, e, eventualmente, o que tiver que reparar, vamos reparar. Né? E Sergipe tem uma particularidade que as empresas que operam aqui nesse segmento, grande parte, são empresas sólidas, sérias, que atuam há muitos anos, né? E são empresas que querem permanecer no mercado. Por isso que a preocupação não são empresas que foram criadas especificamente para ganhar um determinado contrato, fazer uma obra e depois sumir. Muito pelo contrário, eu acho que a posição do setor em Sergipe ela é muito importante, justamente por isso, para mostrar a preocupação daqueles que operam dentro das normas técnicas, dentro do ambiente jurídico, dentro das boas práticas de engenharia, como foi tratado. Finaliza aí, né? Não, tá. A adoção de estratégias para mitigar, como foi colocado aqui, análise preliminar desses supostos laudos aí repetidos, verificar o acionamento prévio do programa de olho na qualidade. Acho que o programa da qualidade mesmo é muito interessante, porque lá você vai ter o histórico de toda a ocorrência daquela unidade,
quando ela foi acionada, qual foi a resposta que a Caixa deu, eventualmente o acionamento da construtora, como que a construtora respondeu àquela demanda. Pode passar para o final, né? Então, para finalizar, algumas reflexões sobre os documentos que nós analisamos, e aí, como quero cumprimentar aqui o representante da OAB, fiquei muito feliz de ouvir suas palavras, doutor Vitor. Como advogado, essa prática de captação de colegas, de captação de clientes por esses advogados, é uma prática assim, desprezível, né? É uma prática, você elege um grupo vulnerável de pessoas para você, né, induzir aquelas pessoas a erro, promover todo um clamor social. A gente tem fotos de filas e filas de pessoas, eventos capitaneados por políticos, por líderes comunitários, ratificando que aquilo ali era um direito que a pessoa tinha. Cria um ambiente de até não propriamente um conflito, mas uma instabilidade social naquela comunidade. Todo mundo está com a sua casa e, de repente, chega alguém e fala, olha, você pode ganhar 60 mil reais aqui em um processo. Então, você cria toda uma expectativa. Nesses laudos dos documentos que nós analisamos, no próprio contrato de honorários do advogado, tem uma cláusula que ele vende serviço de engenharia. Então, está lá, olha, uma cláusula, não me recordo agora o número, se alguém se lembrar aí, por favor, que a parte pagará R$1.000 ao engenheiro. Então, assim, já tem todo os documentos são pré-fabricados, né? A pessoa chega lá, assina, laudos apócrifos, já foram objeto, inclusive, de boletim de ocorrência, existe inquérito policial em andamento tratando sobre isso, porque a própria engenheira que consta o nome dela na RT, que a RT que foi cancelada pelo CREA, ela mesma fez um boletim de ocorrência falando, olha, eu entreguei um material preliminar e, de repente, esse material apareceu em 100 processos. Eu não reconheço a veracidade das informações que estão lá, que aquilo ali foi um material prévio. E também, quando a engenheira tomou dimensão no que ela estava envolvida, ela já cancelou o contrato com o captador, foi cancelado o CREA, porque você está participando de um negócio muito maior. Você tem uma captação em Brasília, você tem braços em todos os estados. Não sei se o doutor Vitor chegou a ver esse ponto. Um dos advogados envolvidos, inclusive, está solto por força de um habeas corpus do STJ, por demandas repetitivas na área previdenciária em um determinado estado. Então, assim, é muito grave o esquema que foi montado a nível Brasil. E aí, quando a Caixa começou a identificar a quantidade de ações por cada advogado, eles começaram a ter parceiros locais para isso não ficar tão evidente. O CREA, a mesma coisa. A RT de 5.000 laudos foi cancelada. Aí já tem uma outra RT melhor elaborada. Então, correndo assim, né, mesmo, é uma luta hercúlea, porque cada vez que se aponta um ponto de não conformidade, digamos assim, ou de potencial fraude, o pessoal vai lá e corrige e entra de novo, entendeu? Então, assim, o objetivo melhora. Então, a gente sempre discute, né? A gente está falando todos esses pontos, aí a gente discute, fala, no outro dia eles consertam, né? Então, para finalizar, e aí eu quero dizer a função do Instituto, né? Eu estou falando detalhadamente, porque eu tive acesso a todos os processos, nós fomos instados a participar pela CEOP, quando ela começou a levantar essa discussão, mas o Instituto é Instituto de Direito Imobiliário, doutora. Então, a gente é um instituto isento, a gente é um instituto que promove o estudo aprofundado, a discussão do direito imobiliário, e a gente está aqui para contribuir com o judiciário, no que for necessário, na elaboração de documentos técnicos, para, efetivamente, a gente conseguir separar o que é vício construtivo, e aí que deve ser reparado, do que é aquilo que é uma demanda massificada, e uma demanda repetitiva, como a gente tem observado. Mais uma vez, parabenizar a iniciativa e dizer que Sergipe, que o Poder Judiciário de Sergipe nos enche de orgulho. Tanto o estadual, especialmente aqui o federal, por já de largada e já ter tomado essa postura, já ampliar o debate, já procurar entender
porque realmente tem aspectos que não são do dia a dia daqueles que operam. Muito obrigado. Elaine Felizola, para colocar algumas considerações também sobre a atuação do CREA, afinal de contas, é o órgão de fiscalização, né? Mais um órgão de fiscalização. Certo. Floro. É porque é bem diferente aí no microfone. Floro. Tudo bem. Bom dia, agradecer a presença, o convite e aí manifestar a importância da presença do CREA aqui. Agradecer em nome da doutora Lidiane. E o doutor que me antecedeu falou que é difícil falar por último. Eu que realmente fiquei por último e aqui eu só quero consolidar alguns pontos diante de tudo que foi muito bem apresentado, diante de tudo que foi muito bem, e acho que esclarecido, está todo mundo ciente do grande problema que a gente está enfrentando e o CREA também é parte no enfrentamento desse problema. Nós somos uma autarquia federal que fiscaliza o exercício profissional, então nosso papel perante a sociedade é fiscalizar o exercício da engenharia e agronomia em prol da defesa da sociedade. E nesse ponto a gente tem dois agentes aí importantes nessa demanda, a sociedade e o mau exercício profissional. Então a gente tenta aí, com o nosso papel, atender uma demanda de defesa da sociedade e também de fiscalização do exercício profissional. A apresentação é bem breve, eu acho que só para consolidar alguns pontos, e o primeiro ponto dele é a anotação de responsabilidade técnica, que para nós da engenharia é um documento já consolidado, é um documento que todos os profissionais da área entendem a importância, mas eu queria reforçar aqui, primeiro, que a RT é uma obrigação legal do profissional, então a emissão da RT não é facultada. Todo serviço de engenharia e agronomia deve ser registrado através da anotação de responsabilidade técnica. E por que isso, né? Por que essa obrigação legal? Quando, como o Dilson já tinha comentado, o jurista, quando trouxe o instrumento, ele trouxe a RT como basicamente duas funções: a função social de defesa da sociedade e a função da RT como instrumento de fiscalização. Então, a RT ela é um instrumento de fiscalização do exercício profissional, mas ela também é um instrumento que defende a sociedade. E por que ela defende a sociedade? Porque, assim como a petição, bem feita, objetiva, clara e fundamentada para um advogado, traz para ele uma possibilidade de um sucesso em um processo judicial, a RT traz para o engenheiro as informações básicas que devem ser manifestadas à sociedade e ao seu conselho. Então, o que é que a RT tem que expressar? Uma declaração, ela é uma declaração, onde o profissional informa a sociedade e a todos os envolvidos quais são as atividades que estão sendo realizadas ali, qual é o endereço, o local onde essas atividades vão ser desenvolvidas e quais são, e se ele tem atribuição técnica para desenvolver aquelas atividades ou não. Então, a gente trata a RT como um instrumento base, ela tem um valor para o Conselho muito grande, porque é através dela que a gente consegue fiscalizar o exercício profissional e que a gente consegue ter uma valorização do trabalho do engenheiro. Então, acho que trazer a importância da RT, e aí vocês que tratam em processos judiciais voltados à área de engenharia vão ver que todo processo, todo laudo ali tem a sua anotação de responsabilidade técnica, tem um profissional envolvido por trás, e essa RT ela é registrada no Conselho de Engenharia. E por que é que eu estou trazendo esse esclarecimento? Porque nem toda RT registrada no Conselho é uma RT que garante um serviço de qualidade que está, vamos dizer assim, adequada com as boas práticas da engenharia. Porque a RT é o ponto inicial, é o ponto de partida onde o profissional declara que vai fazer algum serviço de engenharia. E depois do registro dessa RT, vai desencadear ali um trabalho de fiscalização e de acompanhamento para ver se ele desempenhou aquela atividade a contento. Então, trouxe esse ponto de reforço aí de importância de verificação
da anotação de responsabilidade técnica. Pode me ajudar, Danilo? E a própria legislação trouxe para o CREA alguns instrumentos para anular uma RT registrada. Ou seja, o profissional tem todo o direito, tem o direito pleno de registrar uma anotação de responsabilidade técnica, mas cabe o conselho verificar se alguma falha no registro daquela RT aconteceu, algum uso de má-fé aconteceu, e o próprio conselho dele tem o instrumento de anular esse documento oficial. E quando é que ele pode ser anulado? Quando houver um erro, uma inexatidão insanável em qualquer dado da RT, quando foi, eu demarquei aí os pontos principais que estão associados ao que a gente está tratando aqui, quando for verificado que o profissional emprestou seu nome à pessoa física ou jurídica, sem sua real participação nas atividades técnicas descritas na RT, após uma decisão em transitado e julgado. Então, ou seja, um profissional de engenharia que empresta seu nome para um terceiro, admitindo que ele elaborará 5.000 laudos em 3 meses, sem uma declaração precisa de onde serão elaborados esses laudos e vistorias, ele está cometendo o exercício ilegal da profissão e a anotação de responsabilidade dele técnica pode ser anulada. E quando for caracterizado outra forma de exercício legal da profissão. Então, a gente tem aí, na própria resolução, instrumentos para que o CREA tome atitudes com relação a esse exercício ilegal. E o que é que o CREA tomou como procedimento para tentar contingenciar esse problema, tentar tratar esse problema? A gente também recebeu uma manifestação da associação, então a gente tomou conhecimento desse problema, dessa problemática, em virtude de uma manifestação da associação, e aí esse instrumento que foi através de uma denúncia, ou essa demanda pode ser apontada através do próprio núcleo de análise da RT. Então, o CREA Sergipe tem um corpo técnico que analisa previamente as RTs e que pode apontar ali alguma possível falha. Nesse caso específico, todo esse procedimento foi instituído a partir, inicialmente, da manifestação da associação. Identificado esse indício de infração, essa demanda é encaminhada para um agente fiscal do Conselho, que vai citar o profissional, que vai notificar o profissional a manifestar e comprovar sua real participação no desempenho daquela atividade, e caso ele não comprove a contento, será instaurado um processo ético e um procedimento de cancelamento da RT. E aí, trazendo, a partir desse procedimento, eu vou trazer para vocês o que é que o CREA Sergipe já fez a respeito dessa demanda colocada aqui na audiência pública. Bom, então a gente identificou essa primeira RT através da demanda... Vou voltar um pouquinho. Só um. Pronto. A gente identificou essa... A próxima. Belezinha. É esse agora, pronto. Então, a gente identificou essa demanda de uma profissional, a profissional 01, que emitiu um RT declarando para a sociedade que ia elaborar 5.000 laudos técnicos em endereços diversos no prazo de 3 meses, a um valor de R$ 1.200. Tudo. Então, havia ali diversos indícios e falhas técnicas na elaboração da RT. Essa demanda foi trabalhada pelo agente de fiscalização e, a partir daí, foram abertos 2 processos. O processo de anulação da RT e o processo ético com a multa administrativa e a possível multa infração ética do acobertamento profissional. Essa RT dessa profissional 01 já está anulada por decisão de Câmara, da Câmara de Engenharia Civil, do CREA Sergipe, e o procedimento ético para essa profissional já está instaurado. Então, para essa profissional 01, tudo que o CREA poderia fazer para contingenciar o problema foi feito. E aí, na medida da evolução dessa questão, surgiu o profissional 02, e aí já melhorou e aprimorou a elaboração da RT.
ele já não estava fazendo mais 5.000 laudos, ele já estava fazendo 4.000 laudos, 400 laudos. Para cada loteamento ou cada condomínio, ele emitiu um RT, então já não era mais um RT para todos os laudos de Sergipe, e o valor já estava associado a um laudo R$ 1.000, então 400 laudos, R$ 400.000. E inseriu a participação de uma pessoa jurídica de engenharia, sendo contratada por um escritório de advocacia. Então, ele já melhorou e evoluiu no cadastro da RT, e a gente, já entendendo que era um problema crônico, também tomou as atitudes, já notificamos o profissional para se manifestar, para que ele comprove a participação dele na elaboração desses 400 laudos, e esse processo de manifestação por parte dele encontra-se aberto com prazo, ainda com prazo de defesa por parte do profissional. E aí é um fato novo, não sei se o pessoal da associação já tem conhecimento, que surgiu agora um terceiro profissional. Então, já há indícios que esse profissional 02 está quebrando o contrato com esse suposto escritório da advocacia, e surgiram mais novas 5 RTs registradas como espelho do profissional 02, com um valor a menor do que os R$ 1.000 por laudo. E essa identificação a gente conseguiu observar no início dessa semana. Acho que eu não consegui nem passar para todo mundo ainda o que é que a gente tinha entrado como ação. E esse profissional já está apontado lá no radar de um agente fiscal que vai fazer a mesma manifestação para ele que fez ao profissional 01, que fez ao profissional 02, e o procedimento ético provavelmente será também aberto contra esses profissionais. Então, vejam, existiam RTs registradas que foram identificadas com indícios e que o Conselho, na medida em que vai identificando esses possíveis problemas, vai tomando as atitudes de, dentro da resolução, tem que notificar o profissional, ele tem o direito de apresentar a sua defesa, demonstrando que tem capacidade técnica de fazer 400 laudos em 3 meses por R$ 1.000, mas a gente está seguindo o rito da legislação profissional, então estamos tomando todas as medidas possíveis enquanto CREA Sergipe, para conseguir também trazer, a contextualizar esse engenheiro aonde ele está inserido, né? Porque muitas das vezes, como também a captação dos clientes é feita de maneira indevida, a captação desses engenheiros para ser colocados como responsáveis técnicos desse laudo também é indevida. Então, a gente tem percebido que muitos deles são levados ao erro. Inclusive, a profissional 01, na sua defesa, faz o BO informando que foi induzido ao erro, registrando o RT conforme o modelo disponibilizado pelo escritório de advocacia em questão. Então, a gente está apurando aí, afastando o que foi uma má conduta ética do parte do profissional e o que foi uma indução ao erro dele. Então, eu queria trazer só um panorama do que é que a gente já tem feito, manifestar de novo a importância dessa audiência pública e colocar o CREA Sergipe à disposição da Justiça e à disposição da sociedade para onde um serviço de engenharia esteja sendo realizado, que o CREA esteja lá acompanhando e verificando se a boa prática da engenharia esteja sendo desenvolvida. Muito obrigado a todos pela paciência e por nos ouvir. Que agradecemos pelos esclarecimentos, muito simples. E pelo trabalho de fiscalização, né? E agora eu vou pedir para, como medida final, aliás, pontualmente, né? Ao meio-dia, eu vou pedir aos doutores Pedro Sudário e a Fábio Cordeiro para fazer encerramento dessa audiência, um momento inicial do que nós vamos trabalhar nesse processo administrativo, né, do CLI, e depois nós entraremos numa reunião, posteriormente será designada uma reunião para que nós, do Centro de Inteligência, possamos discutir a matéria e passar para a sociedade qual foi o nosso trabalho a esse respeito, tá? Doutor Pedro, você está com a palavra. Muito obrigada. Gostaria, para finalizar, apenas de agradecer a presença de todos. Penso que essa audiência pública realmente atingiu o seu objetivo. Foram colhidas várias informações que vão ser muito importantes para a condução dos processos que estão sob nossa competência e que vai subsidiar também, inclusive, provavelmente, a confecção de uma nota técnica pelo CLI.
que vai poder ajudar também a condução de processos semelhantes por todos os juízes do Brasil inteiro. Eu fiz várias anotações aqui, eu fui com o Fábio também, para fiz várias anotações, e em reunião o CLI vai discutir todas essas ideias, e com certeza foram plantadas várias sementes de ideias de que podemos fazer realmente para melhor conduzir esse processo, e principalmente separar as demandas predatórias de demandas legítimas. Isso é um ponto muito importante, que, obviamente, nem toda demanda de massa é uma demanda predatória. Já foi aqui pontuado várias vezes, ressaltado muitas vezes, o prejuízo que as demandas predatórias causam ao Poder Judiciário e aos litigantes legítimos. Então, penso que separar realmente as demandas predatórias das demandas legítimas é um ponto muito importante na condução desses processos, e também pensar num procedimento otimizado para a condução dos processos legítimos. Processos de massa realmente não podem ser levados num procedimento comum de todos os outros processos. Tem que ser pensado num procedimento, em técnicas específicas para melhorar a condução dessas demandas. Então, nesse sentido, penso que realmente essa audiência pública foi muito profícua e queria agradecer a presença e a participação de todos. Depois estou com a cabeça aqui fervendo, depois de ou fervilhando, como você disse. Eu queria agradecer essa questão da litigiosidade massa, não é estranha ao juizado. O último nosso foi o auxílio emergencial, que foi uma coisa assim absurda e que foi enfrentada pelo judiciário, me parece até relativamente bem, porque foi um susto, né? Você não tem uma estrutura para trabalhar com um volume X. Você recebe um volume que é não sei quantos, 10 vezes a sua estrutura, você se assusta com aquilo, né? Mas, graças a Deus, acho que deu um avanço bom, muitos processos foram julgados, primeiro no juizado, depois na turma recursal, a qual participei. Então, isso para mim, de questão de... o problema é o judiciário está ser usado para outra coisa, outra finalidade, e isso acaba tumultuando, né? Porque o tempo que você tem é um só. Então, aquilo que você usa, você está usando para isso, para aquilo, e você precisa separar. Isso aí me preocupa. Eu também acho muito importante, porque um processo individual, talvez a gente não tivesse essa percepção global que está tendo aqui. E aí, ao você tratar um processo individual dentro de uma sistemática mais ampla, você permite ter um quadro muito mais visível, né? Em vez de você ficar setorizado, atuando atomicamente, e só olha aquele processo, você está olhando aqui com um olhar muito... Isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu quando já atuei de outras matérias que eu não tinha muito conhecimento, que eu precisava, envolvia, digamos assim, outros agentes externos, sistemas. A gente trabalha muito com sistemas. O que é que eu acho muito interessante? Vocês têm sistemas, os órgãos públicos federais, eles trabalham muito com sistemas, e muitas vezes, você não conhece o sistema, como é aquilo na prática. Quantas vezes eu já fiz alguma visita lá, olha, eu quero sentar aqui com você, me abra aqui a tela, me mostre como é, e o que é que vocês fazem aqui na prática. Isso eu acho fundamental. Isso está sendo feito hoje, entendeu? Então, essa abertura, esse tratamento mais preventivo qualifica o exercício da jurisdição para a gente tentar trabalhar isso e pensar novas formas que não seja aquilo atomizado. Então, eu agradeço a presença de todos e devolvo a palavra ao presidente. Então, para encerrar, mais uma vez gostaria de fazer os nossos agradecimentos a todos. Nós sabemos o quanto o tempo dos senhores é precioso, mas, como foi bem falado aqui, essa é uma questão que, efetivamente, ela tem que ter uma preocupação, como o doutor Pedro mesmo falou, uma preocupação muito acentuada, porque trata-se de uma questão relacionada à habitação, trata-se de um problema público também. Então, acima de qualquer coisa, trata de um problema que a gente vai confrontar alguns princípios constitucionais que envolvem a garantia do acesso ao judiciário, mas a celeridade e a prestação jurisdicional.
na medida em que vocês, todos nós integrantes da sociedade, merecemos uma prestação jurisdicional célere, efetiva, e, acima de qualquer coisa, uma prestação jurisdicional específica, porque se as demandas forem massificadas, a gente não pode trabalhar com uma prestação jurisdicional massificada, e também não dá para multiplicar juízos, né? Então, eu queria agradecer a presença de todos e dizer que nós iremos prosseguir nos trabalhos para que a gente possa evoluir, né? Então, esse é o trabalho inicial para uma grande evolução. Obrigada. Claro. Pois não. Mas também só foi a Associação Nacional da Advocacia Condominial. Ela estabelece no Brasil inteiro, espécie do Brasil. Só um minutinho, eu vou passar o microfone para o senhor. Tá? Licença. Bom, e Adailson Cruz é assessor de comunicação do Secov Sergipe e também da Associação Nacional da Advocacia Condominial. Nós estamos à disposição para essa matéria ser uma matéria a nível nacional, com a ANACOM, que já faz um trabalho espetacular, né? Divulgar, porque nós temos aí diretorias, várias diretorias, e esse assunto é um assunto assim, muito pertinente para que a ANACOM possa estar divulgando nos seus grupos de WhatsApp, dos quais eu participo de 73 só de condomínios, né? Para a gente fazer uma massificação sobre essa temática que nós debatemos hoje aqui. Fico à disposição. Muito obrigada por sua participação. Eu vou pedir para a assessoria de comunicação da Justiça Federal manter contato com os senhores para que possa ser parametrizados a forma de trabalho, tá bom? Muito obrigada. Obrigada por ter oferecido também os seus bons préstimos. Obrigada a todos. Então, eu declaro encerrada essa audiência pública e espero revê-los em breve com algumas soluções. Muito obrigada.